aqui para receber Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito. Estou aqui para receber. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos trouxe mais uma vez à sua presença, nos trouxe com o seu coração de Pai, para experimentarmos na graça do seu Filho Jesus, o dom do seu Espírito Santo nesta manhã de terça-feira, e aqui da nossa Capela Divino Mestre, o nosso CEF Divino Mestre, iremos partilhar nesta manhã mais um dia do nosso retiro quaresmal e com ele também partilharmos da palavra do Senhor para este dia. Temos feito este caminho espiritual à luz da palavra. Temos feito este momento de escuta e, ao mesmo tempo, este momento de partilha, colocando-nos à beira do poço, para que a palavra do Senhor semeada em nós possa produzir muitos frutos. Quero crer, meu querido irmão, minha querida irmã, que está sendo para você um desafio se colocar todos os dias nessa escuta de Deus, no meio do seu deserto, em meio às suas dificuldades, sempre muito, cada um de nós com tribulações, sabemos quão importante é sermos tomados por Deus na graça de sua palavra. E por isso, cada dia deste retiro quaresmal é para todos e para cada um de nós uma experiência profunda de um mergulhar neste que é o sentido da nossa vida, mergulharmos em Deus. Quando mergulhamos em Deus, no abismo de Deus, sabemos que o Senhor nos levará àquele lugar no qual encontraremos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Vamos então iniciar nesta manhã de terça-feira mais um momento do nosso retiro quaresmal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo, nesta manhã, conduza o nosso coração à riqueza da palavra de Deus. Prepara-te para que nesta hora você também tenha os teus ouvidos abertos, teu coração pronto. Que a tua mente possa estar livre de toda e qualquer preocupação que te impeça de acolher a palavra do Senhor neste dia. É claro que trazemos em nós memórias, lembranças, pensamentos, sentimentos, e tudo isto muitas vezes se envolve com a palavra proclamada, de modo que muitas vezes nos tornamos dispersos. Que hoje o Senhor nos faça não apenas concentrados, mas também centrados na palavra do Senhor. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, dos versículos de 1 a 12. Mateus 23, versículos de 1 a 12. Tomemos esta arma poderosa, tomemos a palavra de Deus, um instrumento de salvação, e ao lê-la, a acolhemos em nós. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores
e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens, por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar de Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra que me vem ao coração ao ler este texto bíblico da liturgia de hoje é a palavra resistência. Nós muitas vezes resistimos a Deus. Não queremos nos converter, não queremos muitas vezes mudar de vida, resistimos em fazer a sua vontade e muitas vezes, o pior, nem nos damos conta do quão resistentes somos nós a Deus. Resistimos a Deus quando Ele diz em sua palavra, por exemplo, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Deus diz, não digo 7, mas 70 vezes 7. É algo que conhecemos, mas no cotidiano de nossa vida, nós muitas vezes resistimos a viver e a fazer essa experiência de perdão. E por isso o caminho da conversão passa por esta realidade de mudança em nós, que nos faz quebrar nossas resistências a Deus. Não resistências a Deus porque eu resisto na relação de proximidade com Deus, mas é aquela resistência que nos faz nos enganar a nós mesmos, achando que, por exemplo, somos bons cristãos. Achando, por exemplo, que somos bons padres, bons esposos, boas esposas, bons ministros da Eucaristia, bons isto, bons aquilo. Mas quando nos defrontamos e nos confrontamos com a palavra de Jesus, nós muitas vezes queremos justificar as nossas não ações, as queremos justificar muitas vezes dizendo, não foi bem isso que Jesus quis dizer, temos que interpretar isso dessa maneira, temos que interpretar isto desta forma, podemos neste tempo interpretar assim, e cada vez que interpretamos do nosso jeito, nós fazemos aquilo que a nossa interpretação diz que podemos e devemos fazer. E digo isto porque, ao pensar nessa palavra de hoje para a nossa reflexão, para o nosso crescimento espiritual, essa palavra resistência vem muito forte dentro de mim, porque esta palavra faz com que eu veja que muitas vezes eu sou como os fariseus, eu sou como os escribas, porque muitas vezes eu falo, mas não faço aquilo que eu falo. Muitas vezes quero me sentar na cadeira de Moisés, isto é, da autoridade, para dizer o que os outros devem e aquilo que os outros não devem fazer. De como muitas vezes eu posso ser aquele que ata fardos pesados sobre a vida dos outros, mas eu mesmo não sou capaz de carregá-los. Mas que, por exemplo, eu gosto de ser visto nas praças, eu gosto de trazer largas faixas
e longas franjas nos meus mantos. Na época de Jesus era assim que os escribas andavam, com largas faixas penduradas, com longas franjas, para que na beleza visual estivesse ali a marca da autoridade. E como Jesus desconstrói tudo isso dizendo: vocês não devem ser assim. Vocês não devem ser assim. Não queiram ser chamados de mestre. Não chamem a ninguém de pai. Está aqui, ó. Capítulo 23. Então quer dizer que eu não posso chamar meu padre de pai, meu fundador de pai? Como fundador, sim. Como padre, sim. Mas Jesus coloca que só temos um pai. E este pai é Deus. Então é apenas um termo que usamos para exemplificar a paternidade, mas não é o meu pai. O meu pai é Deus. Quando Jesus coloca o evangelho de hoje diante de nós, é para nos fazer nos questionar, porque se estamos num caminho de conversão, se a quaresma é este caminho de mudança de vida, que passa pela mudança da nossa mentalidade, veja, meu irmão, minha irmã, como é séria esta proposta de Deus. Muitas vezes contemplamos, não a igreja, mas momentos na história da igreja, em que esses aspectos externos são como do tempo de Jesus. Queremos carregar longas vestes, brilhosas, e muitas vezes justificá-las dizendo, é para Deus. Quando na verdade é vaidade, é orgulho. Uma coisa é ter a casa de Deus bela, outra coisa é ter dignidade, outra coisa é o luxo, outra coisa é a riqueza. E nos tornarmos vaidosos por isso. Que é bom estarmos aqui nesta capela bonita, acolhedora. Quando vamos às nossas paróquias, a queremos bonitas, acolhedoras. E isso não é mal, não é pecado. O problema é quando a queremos luxuosa para manifestar nossas vaidades humanas. E isto Jesus no Evangelho condenou. E por isso também nós devemos ter cuidado para não deixar que as coisas materiais, estruturais, sejam mais importantes que o dono delas, que é Deus. Precisamos fazer com que nos tornemos a imagem de Cristo, do Cristo pobre, casto e obediente. Esta imagem de Cristo perfeita, que claro, nunca seremos como Cristo, porque Cristo é o Cristo e eu sou eu e você é você. Mas como devemos e podemos moldar a vida de Cristo na minha vida? Ou poderíamos dizer, moldar a minha vida nos exemplos de Jesus Cristo. E os exemplos de Jesus Cristo estão aqui na Bíblia. Os exemplos de Jesus Cristo estão na vida dos santos. Estamos no ano dedicado a São José. Como viveu José? Como viveu Maria? O que buscaram na vida? O que desejaram naquela pequena cidade de Nazaré? Certamente, viver a vida simples que lhes cabia viver. Assim também nós, queridos irmãos e irmãs, neste dia de retiro, devemos nos questionar: como está a minha vida? Como está a aparência da minha vida? Se não nos questionamos, nós nos distraímos e vamos criando dentro de nós resistências a este processo de conversão. Vamos criando resistências àquilo que Deus
muitas vezes vai nos convidando a viver, aquilo que Deus vai nos convidando a ser, e de como ficamos parados em aspectos externos, até mesmo na vivência da religião, e vamos criando rótulos. Rótulos daqueles que são melhores, rótulos daqueles que são piores. E aí precisamos recordar o evangelho de ontem: não julgueis, para não serdes julgados. A palavra de Deus é séria, mas ao mesmo tempo ela é suave, como uma brisa leve, porque ela não vem para criar guerra dentro de nós, mas ela vem para nos fazer fluir naquilo que precisamos ser. Ela não vem para criar conflitos dentro de nós, e por mais que muitas vezes ela gere conflitos, é porque resistimos a ela. Quais são as tuas resistências a esta palavra hoje? O maior dentre vós seja o vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Como muitas vezes nós usamos da própria obra de Deus para nos exaltarmos. Como corremos o risco de fazer com que a obra de Deus manifestada através de nós, de nossa missão, de nosso sim na paróquia, na comunidade, seja para nós motivo de orgulho. Ontem, segunda-feira, rezando pelo nosso retiro de cura, que vamos realizar no sábado e domingo, cujo domingo será o domingo de Ramos. Uma das nossas salas de crescimento será sobre o orgulho e a vaidade. Porque muitas vezes nós deixamos de trilhar este caminho de humildade, e uma das outras salas também vai ser sobre a falta de humildade. Tudo isso para nos mostrar não nossos erros, mas que na nossa humanidade erramos e somos propícios a isto. Somos inclinados a isso, porque por mais que o batismo tenha nos dado a graça santificante, apagado em nós a mancha de pecado original, ainda mantém-se em cada um de nós a inclinação para o pecado. E por isso temos que cuidar, não ter cuidado simplesmente, mas cuidar para não cedermos às tentações, cuidar para ver todos os dias como estamos vivendo, como estamos agindo. Tudo isso é obra de Deus em nós. E por isso um retiro quaresmal. Porque se um retiro quaresmal não nos leva a olhar nossas resistências, nós não podemos seguir. Porque continuamos presos em nós mesmos, presos nas situações da nossa vida. Que a Virgem Maria, modelo de perfeição, venha em nosso auxílio neste dia. Vamos rezar juntos então a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecemos a você por fazer esse caminho do retiro conosco. Não tenha medo de se colocar ao longo deste dia à beira do poço, escrever o seu diário espiritual. Agradecer a você que esteve conosco há pouco rezando a liturgia das horas, as laudes. Convidamos ao longo deste dia participar conosco das nossas atividades. E hoje, terça-feira, retomamos nosso Atos 8, nosso caminho de catequese. Então convidamos você às 19h30 aqui no nosso canal do YouTube. Não deixe de dar o seu joinha para que outras pessoas possam ser alcançadas também pelo nosso retiro. E esperamos você hoje às 18h30 em mais um Atos 8. Até amanhã, se Deus quiser.